Originalmente publicado anonimamente, Orgulho e Preconceito é um romance de costumes escrito por Jane Austen, lançado em 1813. O livro acompanha o desenvolvimento da protagonista Elizabeth Bennet, que aprende sobre as repercussões de julgamentos precipitados e passa a apreciar a diferença entre bondade superficial e bondade real. Como um romance de costumes, a obra recria um mundo social, transmitindo detalhadamente os costumes, valores e normas sociais de uma sociedade estagnada. As convenções comportamentais dominam o enredo, e os personagens são diferenciados pela forma como atendem ao padrão social ideal. Em Orgulho e Preconceito, o pai de Elizabeth é o dono de uma propriedade, que só pode ser transferida para um herdeiro homem. No entanto, o Sr. Bennet teve 5 filhas, então é imprescindível que uma delas se case bem para sustentar as demais, motivação que impulsiona a trama. Inicialmente atribuído à autora de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito vendeu mais de 20 milhões de cópias e se tornou um dos romances mais populares da literatura inglesa, inspirando muitos derivados na literatura moderna. Por mais de um século, o público teve contato com reimpressões, versões nos palcos, filmes para o cinema, adaptações para a TV e sequências não oficiais da história. Porém, entre todas as versões, uma delas ganhou o coração dos apaixonados pela história original e se tornou sinônimo de amor no cinema. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Como acontece com diversas adaptações recentes de Jane Austen, Orgulho e Preconceito foi uma colaboração anglo-americana entre o estúdio britânico Working Title Film, em associação com a empresa francesa Estúdio Canal, e a empresa-mãe norte-americana Universal Studios. Na época, o Working Title não era conhecido por dramas históricos, mas por produções modernas como O Diário de Bridget Jones e Simplesmente Amor. Porém, o estúdio estava convencido de que poderia levar a história original de Austen aos cinemas para que públicos de diferentes lugares pudessem assistir. O Working Title também sabia que existia um ressurgimento do interesse do público nas obras de Austen, além de um interesse geral em histórias de época nos cinemas. Então, o orçamento de 28 milhões de dólares era considerado relativamente barato, já que era esperado que o filme se destacasse nas bilheterias. Sem muita instrução do estúdio, a roteirista Deborah Mogget passou mais de 2 anos adaptando Orgulho e Preconceito para o cinema, e eventualmente escreveu aproximadamente 10 rascunhos da história. Percebendo que tinha uma estrutura perfeita de 3 atos, a roteirista tentou ser a mais fiel possível ao romance original, chamando a história de lindamente moldada e a descrevendo como um romance definitivo sobre 2 pessoas que pensam que se odeiam, mas na verdade estão apaixonadas. A escritora acreditava que, se a obra original era perfeita, não deveria fazer grandes mudanças. O primeiro roteiro de Mogget era mais próximo do livro de Austen, mas as versões posteriores cortaram histórias e personagens que não seriam o foco do filme. Para não eliminar todos esses acontecimentos, a roteirista inseriu detalhes que reconheciam eventos mais amplos fora do círculo dos personagens, como os que ocorrem na França. Após escrever todas as cenas do ponto de vista de Elizabeth, a roteirista também sentiu que seria importante definir algumas cenas da perspectiva masculina, como quando Bingley pratica a proposta de casamento. Dessa forma, ela poderia mostrar que Darcy e Bingley são próximos, e Darcy era um ser humano com sentimentos, e não apenas uma pessoa arrogante. Embora Mogget seja a única roteirista acreditada no filme, o dramaturgo Lee Hall também fez acréscimos iniciais ao roteiro. Quando Joy Wright, um diretor de TV, foi contratado no início de 2004 para dirigir Orgulho e Preconceito, ele nunca havia dirigido um longa-metragem na carreira. Além de não ter experiência como diretor de cinema, Wright também só havia trabalhado com realismo social, o que o torna uma escolha surpreendente para um drama romântico de época. Porém, foi isso que atraiu os produtores, que procuravam uma nova perspectiva para a história. Curiosamente, Wright nunca tinha lido o livro de Austen quando lhe enviaram o roteiro de Mogget. Na época, o diretor contou que não sabia se estava realmente interessado em fazer o filme, mas mudou de ideia ao ler o roteiro e ficar surpreso ou se sentir comovido com a história. Quando Wright finalmente decidiu ler o livro de Austen, ele reconheceu que a história tem uma incrível observação de personagem, e realmente parecia a primeira peça do realismo britânico. Era como se fosse uma história real, sobre pessoas reais que buscavam compreender como amar os outros. A única adaptação de Orgulho e Preconceito que Wright viu foi a produção de 1940, até então a última vez que o romance foi adaptado para um longa-metragem. Propositalmente, o diretor evitou ver outras produções, tanto por medo de roubar ideias inadvertidamente, quanto porque ele queria ser o mais original possível. No entanto, Wright assistiu a outros filmes de época, incluindo Longe deste Insensato Mundo, de John Schlesinger, Razão e Sensibilidade de Ang Lee e Persuasão de Roger Mitchell. Mais tarde, o diretor citou Longe deste Insensato Mundo como a maior influência para a adaptação de Orgulho e Preconceito, o chamando de muito real, honesto e bastante romântico.
Para a atmosfera de flerte carregado, Wright também se inspirou em filmes de romance adolescente, como Clube dos Cinco e Gatinhas e Gatões, ambos filmes de John Hughes lançados na década de 1980. A contratação de Wright ocorreu enquanto Mogget estava trabalhando no terceiro rascunho do roteiro. Apesar do desejo de manter o diálogo que Austin escreveu no livro, o diretor acreditava que as pessoas não falavam daquela forma, e não seria natural manter os mesmos diálogos do livro. Embora em algumas cenas o roteiro tenha mantido o diálogo original de Austin, muitas outras cenas foram uma mistura de idioma moderno e estrutura de frases de som arcaico. A polidez também foi uma mudança importante, porque Wright acreditava que em ambientes com famílias grandes, especialmente com meninas, todas tendiam a falar ao mesmo tempo, terminar as frases umas das outras e ter conversas mais casuais. Então, para o diretor, não fazia sentido manter no filme as pausas entre os diálogos presentes no livro, os momentos em que uma irmã esperava a outra terminar de falar para entrar na conversa. A atriz e roteirista de Razão e Sensibilidade, Emma Thompson, também colaborou com o desenvolvimento do roteiro, embora tenha optado por não ser creditada. Ela aconselhou o inexperiente Wright sobre como adaptar Austin para a tela grande, e fez recomendações de diálogos, como partes do enredo entre Mr. Collins e Charlotte Lucas. Wright e Mogget mudaram o período de 1813 para o final do século XVIII. A decisão ocorreu em parte porque Wright queria destacar as diferenças de uma Inglaterra influenciada pela Revolução Francesa, pois estava fascinado com a atmosfera de medo entre a aristocracia britânica. Além disso, o diretor também escolheu o período porque odiava vestidos com silhueta império, populares na época. A decisão ajudou a tornar o filme visualmente distinto de outras adaptações recentes de Austin. Em comparação com a popular versão da BBC de 1995, com Colin Firth e Jennifer Ehle, o produtor Paul Webster desejava fazer uma versão que não estivesse de acordo com os estereótipos do drama televisivo, onde o mundo regencial era limpo e perfeito. Wright e Mogget optaram por uma adaptação que descreveram como bainha lameada, apresentando um cenário mais rural do que as versões anteriores. Retratando os Bennets mais próximo da vida rural, eles também podiam enfatizar a relativa pobreza da família. Embora o grau de pobreza tenha sido criticado por alguns, Wright queria contrastar a diferença entre Bennets, Darcy e Bingleys. Para Wright, foi difícil escolher o elenco porque ele era muito específico sobre os tipos de pessoas com quem ele queria trabalhar, insistindo que os atores deveriam corresponder com as idades dos personagens. O diretor escalou especificamente atores que tiveram relacionamentos dentro e fora do set, e insistiu que eles participassem de 3 semanas de ensaios em oficinas de improvisação. O objetivo era tornar as interações naturais em tela. Wright também teve que encontrar um equilíbrio entre quem ele achava que era melhor para cada papel e quem os produtores queriam, especialmente atores já conhecidos. Embora o diretor não tenha imaginado inicialmente alguém tão bonito como a atriz inglesa Keira Knightley para o papel de Elizabeth, ele a escalou após perceber que ela tinha um espírito de moleca, uma mente viva e um grande senso de humor, segundo as palavras do próprio cineasta. Na época, Knightley já era conhecida pelos papéis em Driblando o Destino e Piratas do Caribe. Uma fã de Austin desde os 7 anos, inicialmente a atriz temia assumir o papel e fazer uma cópia da interpretação de Jennifer Ehle, que ela sempre admirou profundamente. Knightley acreditava que Elizabeth, uma personagem muito amada, era um modelo que todas desejavam ser, engraçada, espirituosa e inteligente. Durante o período de preparação para o papel, a atriz estudou etiqueta, história e dança, mas teve problemas quando precisou cortar o cabelo para o papel em Domino, a Caçadora de Recompensas, filme de Tony Scott lançado em 2005. A escalação de uma atriz conhecida internacionalmente permitia que Wright escolhesse um ator menos conhecido para o papel de Darcy. Desde o início, Webster achou a escolha para o papel de Darcy difícil, devido ao status icônico do personagem, além da memorável interpretação de Colin Firth na versão televisiva de 95. Na época, Matthew Macfadyen era conhecido pelo papel na série de espionagem britânica Dupla Identidade, mas não tinha reconhecimento internacional. Porém, ele era a escolha perfeita para o papel. Para os outros atores do elenco, as escolhas não foram tão difíceis. Rosamund Pike foi escolhida como a irmã mais velha porque, segundo o diretor, a atriz não interpretaria a personagem como uma pessoa simples e normal. Pike daria a Jane um mundo interior real, a interpretação certa para um coração partido. Apesar de ser ex-namorado da atriz, Simon Woods foi escalado como Charles Bingley, o interesse amoroso de Jane. As outras 3 irmãs Bennet foram interpretadas por Tallulah Riley, Carey Mulligan e Jena Maloney, a única atriz americana entre elas, escolhida porque tinha um sotaque inglês impecável.
Mulligan ouviu falar sobre os testes de elenco em um jantar organizado pelo barão Julian Fellowes, para quem ela escreveu uma carta depois que não conseguiu entrar na escola de teatro. Mulligan ganhou o papel depois de fazer 3 testes. Contratada como Georgina Darcy, Tansy Merchant assumiu o papel apesar de não ter experiência em atuação. Ela simplesmente enviou uma carta ao diretor de elenco do filme, pedindo uma chance para fazer um teste. Além de Merchant, Orgulho e Preconceito foi a estreia de Mulligan e Riley no cinema. Donald Sutherland ganhou o papel como o patriarca Bennett porque ele lembrava o pai de Wright, além do diretor acreditar que ele possuía a força para lidar com uma família de 6 mulheres. Escalada como a matriarca Bennett, Brenda Blatty foi uma escolha importante, porque Mogget a via como uma heroína desconhecida do filme. Wright explicou que o papel era complicado de preencher, porque ela podia ser muito chata e faladora, mas Blatty tinha o tom certo para mostrar o amor e o carinho que a personagem tem pelas filhas. Wright convenceu Judi Dench a se juntar ao elenco de uma forma bastante curiosa. Ele escreveu uma carta para a atriz que dizia que adorava quando ela bancava a vadia nos papéis, e pedia por favor que ela fosse uma vadia para ele. Dench teve apenas uma semana disponível para filmar as cenas, forçando Wright a filmá-las nos primeiros dias de filmagens da produção. Assim como todo bom filme de época, Orgulho e Preconceito precisava dos profissionais certos que ambientassem esse universo. Conhecida pelo trabalho no filme britânico O Segredo de Vera Drake, Jacqueline Duran foi contratada como figurinista e tinha a importante tarefa de distinguir a adaptação cinematográfica da televisiva. Devido à antipatia de Wright com cintura alta, Duran se concentrou na moda do final do século XVIII, que muitas vezes incluía uma cintura com espartilho em vez de uma silhueta império, que se tornou popular após a década de 1790. Outro importante fator estabelecido por Duran foi criar uma divisão geracional, com personagens mais velhos vestindo roupas de meados do século XVIII, enquanto os jovens usam algo descrito como uma espécie de estilo de cabelo e vestido proto-regência. Uma das principais características que Wright queria para o visual era que tudo tivesse um toque provinciano. Os trajes de Duran também ajudaram a enfatizar a posição social entre os personagens. Caroline Binley, por exemplo, é apresentada com um vestido com silhueta império, roupas que estariam então no auge da moda. Em entrevista, a figurinista contou que todas as mulheres usam branco no Netherfield Ball devido à sua popularidade contemporânea, uma ideia que Wright acredita como motivo para contratá-la. Com a equipe, ela também optou por sacrificar a precisão histórica, ajustando trajes e penteados para atrair o público contemporâneo. Contrastando com o filme de 1940, a produção de 2005 exibiu as irmãs Bennett com vestidos desgastados, mas confortáveis. As roupas também eram fundamentais para diferenciar as irmãs e projetar as características de cada uma. Duran via Elizabeth como a moleca entre elas, a vestindo com roupas terrosas devido ao amor da personagem pelo campo. Como Jenny era mais refinada, o visual da personagem era mais sofisticado, mas ainda era um pouco mais caseiro, já que os Bennett não tinham dinheiro. Mary é descrita como uma sabichona, mais séria e prática. Para Lydia e Kitty, Duran via as duas um pouco como os gêmeos de Alice no País das Maravilhas, de um jeito meio adolescente. Por isso, ela tentou fazer com que as duas irmãs fossem uma espécie de imagens espelhadas. As roupas de Darcy também mudam à medida que a história avança. No começo do filme, ele é visto com roupas com cortes mais rígidos, refletindo o comportamento do personagem. Mais tarde, ele aparece com um corte de casaco diferente, com um tecido bem mais macio e até chega ao ponto de usá-lo desabotoado. Apesar de Mogget acreditar que o livro é pouco visual e não tem descrições profundas dos ambientes, a roteirista o descrevia como muito filmável. Para Wright, muitos outros filmes de época dependiam de pinturas como inspiração, fazendo com que parecessem irreais. Assim, ele usou a prosa de Austin como referência visual para a história, incluindo o uso de close-up em vários personagens. A produção também optou por mudar várias cenas para locais mais românticos do que os do livro. Por exemplo, no filme, a segunda proposta de Darcy ocorre em um terreno com plantas silvestres e nevoadas ao amanhecer. Já no livro, ele e Elizabeth estão caminhando por uma estrada rural em plena luz do dia. Wright reconheceu haver muitos clichês em filmes de época, alguns deles estão no filme e outros não. Orgulho e Preconceito foi rodado inteiramente em locações na Inglaterra em um cronograma de 11 semanas durante o verão de 2004. Como bem observado por Webster, é bastante incomum que um filme desse tamanho seja inteiramente filmado em locações.
Parte da ideia de Wright era tentar manter uma realidade que permitisse que os atores relaxassem e sentissem o clima do ambiente. Com a designer de produção Sarah Greenwood e a decoradora de cenário Kate Spencer, a equipe filmou em 7 propriedades em 6 condados diferentes. Como não existe nada no Reino Unido que não tenha sido tocado pelo século XXI, muitos dos locais exigiram um trabalho substancial para torná-los adequados para a filmagem. A empresa de efeitos visuais Double Negative restaurou digitalmente vários locais, erradicando ervas daninhas, aprimorando o revestimento de ouro nas molduras e janelas e removendo anacronismos como calçadas de cascalho e postes de eletricidade. A equipe de produção selecionou residências particularmente grandiosas para melhor transmitir a riqueza e o poder de certos personagens. O único cenário que a equipe precisou construir foi montado em um armazém de batatas em Lincolnshire, usado para as primeiras cenas de dança do filme. Para complementar a cena, a produção empregou moradores locais como figurantes. Em contraste com a adaptação de 5 horas da BBC, Wright comprimiu o filme em 2 horas e 9 minutos de tela. Ele comentou que o filme é obviamente sobre Elizabeth Darcy, e então toda e qualquer coisa que distraia ou desvia a história foi cortado da versão. Algumas mudanças mais notáveis do livro para o filme incluem a fuga de Lydia e a crise subsequente, a eliminação de vários personagens coadjuvantes e de vários oficiais militares e moradores da cidade. O filme também retirou vários momentos em que os personagens refletem ou conversam sobre eventos que aconteceram, como, por exemplo, a mudança de opinião de Elizabeth ao longo do capítulo após ler a carta de Darcy. Mogget e Wright debateram como terminar o filme, mas sabiam que não queriam ter uma cena de casamento encerrando a história, porque não queriam que Elizabeth aparecesse como uma garota diferente do que eles apresentaram no enredo. Um casamento luxuoso não combinava com a visão sobre quem ela é. Pouco antes do lançamento na América do Norte, o filme foi modificado para incluir uma cena final dos Darcy casados e desfrutando de uma noite romântica. Essa foi uma tentativa de atrair espectadores mais sentimentais. Porém, a escolha gerou uma reclamação da sociedade de Jane Austen na América do Norte. Segundo o grupo, a cena não representava a história original e destoava do resto do filme, além de insultar o público. A cena foi removida da versão britânica depois que o público inicial a achou involuntariamente engraçada. Porém, posteriormente, parte do público reclamou que a cena foi excluída, fazendo com que o filme fosse relançado com a cena no Reino Unido e na Irlanda 10 semanas após a estreia do filme. A versão original britânica terminava com o Sr. Bennet abençoando a união de Elizabeth e Darcy, eliminando o último capítulo do livro que resume a vida do casal e dos outros personagens principais ao longo dos anos seguintes. Lançada nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda em 16 de setembro de 2005, Orgulho e Preconceito tem o melhor que um ótimo drama de época tem a oferecer. Roteiro com diálogos inteligentes, belos figurinos, cenografias imersivas, relacionamentos realistas, personagens imperfeitos e humanos, além de um romance épico onde o toque de uma mão vale seu peso em ouro. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!